Quero, antes de mais nada, agradecer muito a oportunidade de estar aqui, ladeado por essas duas estrelas maravilhosas, que muito alegram o meu coração por sermos parceiros nessa caminhada, nessa jornada atual, como espíritas. Esse painel de agora, ele foi pensado a partir da resolução 440 do Conselho Nacional de Justiça, que tem como ponto de partida a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela Organização das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, que assim estabelece no artigo 18. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência. Vou diminuir aqui. A liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Esse direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, ou seja, é a partir dessa garantia, que também é reproduzida pela nossa Constituição, no seu artigo 5º, tem vários artigos, mas eu vou me fixar no artigo 5º, inciso 6º, que destaca: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Vários tribunais do nosso país já têm, inclusive, uma cartilha que fala da tolerância religiosa. E hoje, então, nós vamos aqui ouvir, primeiramente, eu vou dar a palavra à dama e depois ouvir o cavalheiro, vou inverter aqui a ordem das coisas, para que a conselheira Salise possa nos brindar com a sua visão da Resolução 440 e, inclusive, na sua gênese, na sua história dentro do Conselho Nacional de Justiça. Bom, boa tarde a todas e todos. É uma honra esse convite para estar aqui hoje, junto a pessoas a quem eu tanto aprecio, o ministro Luiz Felipe, meu companheiro de bancada, como a gente diz ali, fazemos uma egrégora onde a gente senta na hora de começar a sessão, né? Então, são temas muito duros que nós temos que julgar a cada 15 dias lá naquele conselho. Desembargadora Clarice, quem eu tive a satisfação de conhecer esse ano, visitando o seu tribunal, e também descobri que era uma irmã aqui dessa caminhada. E agradeço ao meu querido amigo do Vizeto Terra, que fez o convite para estar aqui hoje, que é um juiz que honra muito a magistratura da 4ª Região, e é uma pessoa que está sempre disposta a se engajar em qualquer atividade social que seja para melhorar o ambiente de trabalho, melhorar as rotinas. Então, é uma pessoa assim, quando ele me disse, olha, é um convite, eu disse, olha, nem quero saber o que é, eu vou. Porque ele convidando, né, em nome aqui da Abrame, eu sabia que era um evento importante que eu deveria estar presente. Então, meu muito obrigada. A liberdade religiosa, como disse a desembargadora Clarice, vem assegurada na Declaração Universal dos Direitos do Homem, e foi a inspiração do CNJ para editar a resolução que hoje regulamenta as nossas atividades
E eu costumo dizer, o CNJ, quando faz isso, estabelece uma obrigatoriedade por meio de uma resolução que é vinculante aos tribunais. Então, todos os 91 tribunais do país têm que aderir, têm que implementar a resolução. E eu costumo dizer também que nós, além de trabalhar com os diplomas internacionais, temos um outro que o CNJ incorporou há alguns anos, que é a Agenda 2030 da ONU, com todos os seus objetivos de desenvolvimento sustentável, que tem um específico que trata da paz e da justiça. E esse é o nosso objetivo do Poder Judiciário. Mas o CNJ não está trabalhando só com esse, está trabalhando também com a igualdade de gênero, está trabalhando com a sustentabilidade. Então, são vários ODS da Agenda 2030. Nós temos inúmeras políticas dentro do Conselho para trabalhar esses ODS até 2030. Nesse da Justiça, nós também temos uma gama de atuação, diversos ramos de trabalho, diversos conselheiros cuidando de políticas que são vinculantes a esse ODS. Mas, quando nós nos comprometemos a trabalhar a agenda, eu sempre costumo dizer que nós temos que incorporar a agenda em 3 níveis. Cada ODS desse tem que ser trabalhado. No âmbito interno, o juiz, quando julga. Então, ao julgar, o magistrado tem que incorporar todos os ODS e todas as políticas do CNJ, inclusive esta última de garantir a liberdade religiosa. Quando ele é gestor dentro do Poder Judiciário, ele também tem que levar isso para a sua unidade, ele tem que levar isso para o tribunal como um todo, se é o caso de um presidente, de um corregedor, de um diretor de foro. Ele tem que fazer com que a política seja internalizada para receber todos aqueles que chegam no prédio da Justiça da mesma forma, atendendo à igualdade que foi estabelecida na resolução. E ele tem uma terceira dimensão ainda, que ele precisa desenvolver com a sociedade, que é a nossa dimensão do Poder Judiciário com a sociedade. Então, quando nós contratamos pessoas terceirizadas para trabalhar nos nossos prédios, nós estamos fazendo um trabalho que também é social. Nós no CNJ estabelecemos, por exemplo, uma política de reserva de vagas para mulheres vítimas de violência doméstica em todas as contratações de terceirizados do Poder Judiciário. Essa é o nosso vínculo com a sociedade, nosso comprometimento de fazer a nossa parte para melhorar um pouco a sociedade em que vivemos, né? E não é diferente quando nós tratamos de liberdade religiosa. E aqui eu resgato um pouquinho do conceito que a desembargadora Clarice trouxe, e que inspirou a resolução do CNJ, e diz lá na resolução que, para os fins deste ato, considera-se liberdade religiosa o direito de professar e de se manifestar sobre qualquer religião, crença, doutrina ou culto, sem discriminação, em igualdade de condições com qualquer agente público no âmbito do Poder Judiciário. Então, é uma política para todo o Poder Judiciário. Quando o CNJ regulamenta, só não está abarcado o Supremo Tribunal Federal, mas todos os conselhos e os 91 tribunais do país estão submetidos a essa resolução. Também a resolução traz outros conceitos para que não haja dúvida do que nós estamos falando, como discriminação, tolerância, cultura e também o que é religião e doutrina para fins da resolução. E a resolução ainda tem 3 princípios norteadores da promoção da liberdade religiosa, que eu acho importante nós resgatarmos aqui. Um deles é o reconhecimento e a promoção da diversidade e da liberdade religiosa. O outro é a proposição de iniciativas, ações e políticas, como o que a desembargadora Clarice falou. Nós temos o exemplo do Tribunal de Justiça de São Paulo, que fez uma cartilha brilhante, maravilhosa, que trata da liberdade religiosa com figuras, para que as pessoas saibam do que a resolução está falando. Então, a resolução tem que ser traduzida para o nosso público interno e para o público externo que chega aos nossos prédios. Então, nós temos a obrigação de fazer campanhas. Há tribunais que fizeram exposições artísticas, né? Então, não importa como, nós precisamos internalizar isso por meio de ações. Não basta só o CNJ editar a resolução. Cada tribunal, em seu âmbito, tem que desenvolver atividades para tornar a resolução conhecida de todos os magistrados e magistradas, servidores e servidoras e do público externo que chega todos os dias ao nosso prédio. Também estabelece a resolução que nós temos que adotar medidas administrativas que garantam a liberdade religiosa no ambiente institucional. E aqui, então, eu fiz uma busca de precedentes para a gente discutir um pouquinho aqui quais as questões que já estão chegando ao Poder Judiciário, tratando dessa questão de que o Poder Judiciário tem que garantir a liberdade de credo, a liberdade de religião a todas as pessoas. E eu fui buscar lá no Tribunal Europeu de Direitos Humanos,
porque é um tribunal de vanguarda que sempre se coloca à frente das questões emblemáticas, importantes, em todos os assuntos da modernidade. O Tribunal Europeu de Direitos Humanos acaba se debruçando antes. Por quê? São muitos países e é evidente que um deles já passou por uma determinada situação e foi levado até a corte então tem que se pronunciar. E eu trago aqui para conhecimento de vocês, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos decidiu que um Estado não pode obrigar que os seus cidadãos tenham que aderir a qualquer religião. Então, o Estado é laico, né? Então isso foi preciso ser dito, porque agora, nos anos 2000 e recentes, daqui deste século que estamos, um Estado da União Europeia vinculava a determinadas pessoas assumirem determinados cargos públicos a adoção de uma determinada religião. Então, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos teve que dizer que isso não era compatível com as normativas europeias. O entendimento, então, do tribunal foi de que seria contraditório fazer depender o exercício de um mandato destinado a representar diferentes opiniões da sociedade no parlamento a um juramento prévio de aceitação de um conjunto particular de convicções. Então, a pessoa tinha que jurar sobre o evangelho e se objeção de consciência, como é vista na Europa, e não foi aceito, e o caso, então, foi parar no Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Um segundo caso, Dimitras e outros versus Grécia, levou o Tribunal Europeu a julgar, contrário à Convenção, a imposição de prestação de juramento sobre a Bíblia também a testemunhas no tribunal. Eu já tive que fazer, atendendo uma cooperação com os Estados Unidos, por telefone, tive que dizer que jurava sobre a Bíblia. Aquilo para nós era uma coisa diferente, assim, difícil de aceitar, mas se eu não dissesse isso, a cooperação não se formava, porque para os Estados Unidos, jurar sobre a Bíblia é algo importante. Mas vejam que dentro da União Europeia esse comportamento foi rechaçado. Quem ainda mantinha um tipo de prática que até alguns anos era tolerável, passou a não ser mais. Então, o Estado teve que rever a sua prática e abolir esse juramento, estabelecendo em troca um juramento pela honra, né? O que é muito mais compatível com a religião de qualquer pessoa. Também, um caso bastante emblemático, Samodurov contra a Rússia, em que foi realizada uma exposição intitulada Cuidado, Religião, com obras de vários artistas plásticos, e um grupo ortodoxo entrou no museu, vandalizou a exposição, e a polêmica foi maior ainda, porque o Ministério Público acusou os responsáveis pela exposição de conspirarem na organização de uma exposição com o claro objetivo de mostrarem publicamente, de forma gráfica, uma visão humilhante da religião cristã. O Tribunal Europeu não admitiu a queixa por restrição à liberdade de expressão, nesse caso, e aqui se divide, então, uma larga gama de decisões do tribunal que vinha num sentido, e quando entra a questão artística, o tribunal resolve dizer que o Estado tem razão em vedar determinados filmes, determinados livros e determinadas exposições. Então, isso é paradoxal, é uma crítica que eu faço aqui a essa linha que o Tribunal Europeu vinha adotando, porque quando se trata de exposição artística, a liberdade de expressão, na visão do tribunal, ela tem que ser mais contida. Então, vejam que é uma regra que no Brasil eu não entendo que deva ser dessa forma. Aqui nós temos enfrentado já situações como essas, em que filmes criticando determinadas religiões, desde que num limite tolerável, e eu vou chegar lá no final, qual é o limite que nós temos que colocar para a liberdade de expressão religiosa, e na minha visão só existe um, que é o discurso do ódio, né? Então, não sendo o discurso de ódio, a crítica é uma crítica construtiva dentro de uma sociedade livre, de um Estado laico. Mas o tribunal teve essa situação enfrentada já em diversos julgados, eu não vou passar por todos eles aqui, mas nós aqui vamos lembrar a questão do Charlie Hebdo, né, na França, que acabou levando inclusive a uma retaliação terrorista, por uma expressão artística. Então, nós temos que refletir enquanto magistrados, porque esses assuntos vão chegar ao Poder Judiciário, como nós vamos nos posicionar em relação a essas situações. Então, não sendo um discurso que incite o ódio ou incite a segregação, nós temos que entender como arte e, dentro do limite da liberdade de expressão, aceitá-lo. Essa é a minha visão, mas vamos abrir o debate sobre isso. A recomendação do Comitê de Ministros do Conselho da Europa também se preocupou com isso e trouxe uma explicação sobre o que deveria ser esse ódio. E o ódio foi conceituado como o discurso de ódio entendido como cobrindo todas as formas de expressão que espalhem, incitem,
promovam ou justifiquem o ódio racial, a xenofobia, o antissemitismo ou outras formas de ódio baseadas na intolerância, incluindo intolerância por expressões de nacionalismo agressivo, discriminação e hostilidade contra minorias, imigrantes e descendentes de imigrantes. Então, o conceito de ódio é muito claro. Se nós nos ativermos a isso, nós temos uma baliza muito transparente de onde nós devemos colocar o limite à liberdade de expressão religiosa. E isso é importante porque os tribunais já começaram a enfrentar isso na prática. E nós estamos falando de tolerância. E aqui eu tenho que lhe resgatar o filósofo Karl Popper, que trouxe um conceito muito importante que eu gostaria de compartilhar com vocês, que a tolerância também precisa de limites, né? Porque, diz o Popper, e eu vou ler a frase porque eu achei muito importante e conveniente para o debate que nós vamos travar aqui. A tolerância ilimitada leva ao desaparecimento da tolerância. Se estendermos uma tolerância ilimitada até para aqueles que são intolerantes, se não estamos preparados para defender uma sociedade tolerante contra o ataque dos intolerantes, então os tolerantes serão destruídos e a tolerância com eles. Então, a tolerância precisa de limites, né? Então, nós não podemos prever a liberdade de expressão, é um dos direitos mais sagrados, né? Nós todos defendemos a liberdade de expressão, mas na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal nós também vamos encontrar uma afinidade com essa colocação do Tribunal Europeu, em que o discurso de ódio é o balizador da liberdade de expressão e é também da liberdade religiosa, né? Nós temos, então, aqui da Europa, vários julgados condenando as pessoas que negam o Holocausto, por exemplo. Por quê? Foi algo que impôs muita violência no passado, um ódio a um povo, e já há julgados dos tribunais europeus, na Espanha há, por exemplo, na Alemanha, e há no Tribunal Europeu de Direitos Humanos também, condenando pessoas por indenização de direito moral por um discurso de negativa do Holocausto. Então, esse é um limite que não se entende como tolerável, tá? O Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento de um habeas corpus 134.682, caracterizou o delito de intolerância religiosa a partir da presença cumulativa de 3 requisitos. A afirmação da existência de desigualdade entre os grupos religiosos, então, se temos desigualdade, um requisito que deve ser observado. A defesa da superioridade daquele a que pertence o agente que está sendo processado. E a tentativa de legitimar a dominação, a exploração e a escravização dos praticantes da religião, que é objeto da crítica, ou ainda a eliminação, supressão ou redução de seus direitos fundamentais. E aqui o Supremo tem uma larga lista de julgados sobre a objeção de consciência. Então, um deles que eu trago aqui também para compartilhar com vocês, aconteceu, inclusive desse julgamento, saiu uma tese do Supremo Tribunal Federal, em que uma servidora pública cometeu 90 faltas ao trabalho toda sexta-feira de noite ao longo de meses, e dizendo que o fazia por conta de suas convicções religiosas. E abriram um PAD contra ela, ela foi, levou a perda da função, e o Supremo reverteu isso e disse que o Tribunal de Justiça de São Paulo não poderia ter agido dessa forma, porque ali estava uma clara violação ao direito de religião. Ficou provado que toda sexta-feira de noite ela tinha que comparecer ao seu centro de religião, porque fazia parte da religião, e ela, quando ingressou no serviço público, o Tribunal de Justiça de São Paulo disse que ela sabia disso, que ela ia ter que trabalhar sexta-feira de noite. O que o Supremo disse? Ela tem que trabalhar de noite, e isso é compatível com ela compensar com outros dias da semana, para não prejudicar o seu direito de religião. Então, reverteu a decisão, e desse julgado saiu, o tema 1021, é o do que eu estou falando, saiu uma tese dizendo que é dever do administrador público disponibilizar obrigação alternativa para servidor em estágio probatório cumprir deveres funcionais a que está impossibilitado em virtude de sua crença religiosa. Vejam, então, a que ponto chegamos que o Supremo precisou fixar uma tese a respeito do assunto. Também no julgamento de um recurso extraordinário, 611.874,
era a questão da realização de um concurso em horário diverso, pessoa também que não poderia fazer um concurso no sábado, então colocaram uma sala dentro da universidade, esse caso nós debatemos, inclusive, no Conselho, há umas 2 semanas, por uma outra circunstância, e a pessoa ficou numa sala com fiscais até a hora que terminou a prova de todo mundo e começou a prova dela, né, no mesmo dia, então se garantiu a igualdade de condições, a mesma prova para todas as pessoas, só que, em razão da religião, ela não trabalharia no sábado de tarde. Ela não poderia fazer o concurso no sábado à tarde. Então, ela ficou esperando dentro dessa sala com os fiscais até o horário da noite, quando, então, a prova foi aplicada para ela. Então, nós temos muitas situações na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do STJ a respeito da questão da tolerância religiosa. No Conselho Nacional de Justiça, eu resgatei apenas um, né, ministro, que nós julgamos recentemente. Era o caso aqui de um juiz aqui do Tribunal de Justiça do DF, que é judeu, e todo ano, no Yom Kippur, ele faz jejum e ele não pode comparecer ao trabalho. E todo ano, para poder ter direito a fazer o jejum do Yom Kippur, ele tinha que entrar com um processo administrativo que recebia um parecer, que voltava de outro setor, que ia... Enfim, até ele conseguir o afastamento, era uma rotina. Ele entrou no CNJ e disse assim, olha, não é possível, eu vou ser judeu até morrer. Então, todo ano, eu vou ter que passar por esse calvário para poder garantir o meu direito de não trabalhar naquele dia. Então, o que o julgado do CNJ disse? Olha, desde que ele avise com 60 dias de antecedência, porque o feriado é móvel, ele pode se afastar e ele sabe que vai ter uma compensação, que em alguma medida o tribunal vai dar uma compensação a ele, mas o tribunal já se organiza para colocar alguém para substituí-lo no dia que ele não estará lá, porque as urgências têm que ser atendidas por alguma pessoa, e nós precisamos, então, definir isso dentro do CNJ, porque dentro do tribunal não foi possível. Então, eu peço desculpas se tem alguém do TJDF aqui, mas essas são questões em que nós estamos avançando enquanto civilização. Então, nós precisamos tratar desses casos, porque o que serve de exemplo para um, serve para outro também. E esses casos precisam ser conhecidos, precisam ser discutidos, porque isso é garantir o pleno exercício da atividade religiosa. Eu também lembro aqui outras situações enfrentadas pelos tribunais brasileiros, que são retiradas de perfis das pessoas que vão para a internet com discurso de ódio, discurso agressivo. Então, muitos julgados nesse sentido de proibir perfil da pessoa, porque aí a liberdade de expressão, como eu disse, tem que ser cerceada, né? Na medida da intolerância, daqueles intolerantes, tem que haver uma limitação. Nós temos o caso em Curitiba de uma trabalhadora que processou na Justiça do Trabalho uma empresa que ela dizia estar sofrendo assédio moral, porque diversas investidas da chefe dela para que ela se convertesse à religião da chefe. E ela dizia que, enquanto não tirasse o mal, eu não trabalharia bem. Ela deu essa declaração. E a chefe chegou a levar uma autoridade religiosa para fazer pregações e realizar sessões de exorcismo contra os empregados. Vejam, isso é intolerável. Isso é adentrar na liberdade de religião de cada um, inclusive daquele que não quer ter religião, né? Isso também tem que ser resguardado. Um outro caso que eu trago é no Rio Grande do Sul, a chefia de uma empresa que foi condenada a indenizar um empregado em R$ 2.500 por tentar convertê-lo também para a religião. E, no processo, o funcionário alegava que os diretores sugeriam que ele mudasse de religião e ele era tratado de forma diferente entre os seus colegas por se recusar a participar das orações diárias a que o chefe determinava. Então, são situações que a Justiça do Trabalho também já disse, não pode. Aqui também temos que garantir, dentro do espaço de trabalho de cada um, a liberdade de fazer a oração ou não. Não pode ser algo vinculante, nem obrigatório, embora seja muito bom começar o dia com uma oração, mas existem os ateus, aqueles que não têm religião, esses também têm que ser respeitados na medida das suas crenças. E, por último, eu trago uma decisão recente proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em que a proprietária de um imóvel na cidade de Londrina foi condenada a pagar indenização por danos morais a uma locatária, motivada pela rescisão do contrato de locação da inquilina, em retaliação à realização de um ritual pertencente a uma religião de matriz africana. E o tribunal, então, reverteu, disse que não poderia ser desfeito o contrato, e reverteu a decisão lá, já dentro em grau de recurso no próprio Tribunal de Justiça. Então, são situações assim que eu trago só para dar um panorama, para a gente poder começar a debater.
do que tem acontecido nos tribunais e por que o CNJ foi obrigado a fazer uma resolução para deixar claro que a intolerância religiosa não pode ser permitida nem ao julgarmos um processo, nem quando nós somos gestores de uma unidade e nem quando nos relacionamos com a sociedade de modo geral. Temos que aceitar as pessoas que vêm ao nosso prédio com as vestes que elas estiverem, e é muito comum o preconceito com as pessoas de religião africana, né? Então, nós temos que ter essa consciência, temos que fazer treinamento das pessoas que estão na portaria dos nossos prédios, que são as primeiras pessoas que entram em contato com quem chega ao nosso local de trabalho, para que essas pessoas saibam dar o devido tratamento a todos os que chegam ao prédio do Poder Judiciário. Eu menciono ainda que, com o propósito de monitorar a aplicação da resolução, o CNJ desenvolveu um sistema estatístico e inseriu na tabela de assuntos, na tabela unificada, um assunto específico sobre isso, para a gente poder saber, ao longo de um determinado tempo, quantas ações tratando de intolerância religiosa chegaram ao Poder Judiciário. Então, nós criamos uma temática para isso, chamada Crime de Intolerância Religiosa. E essas tabelas vêm sendo atualizadas desde agosto do ano passado pelo CNJ, contam com a inserção de 2 assuntos novos agora, crime de preconceito e ato infracional análogo a crime de preconceito, que também, pela necessidade, se viu importante também distinguir porque, daquele outro tema que já estava lá. E, então, eu concluo brevemente, apenas para dizer a vocês que onde tenho ido, tenho falado sobre a liberdade de modo geral, mas incluindo a liberdade religiosa, que me é tão cara, e eu, da mesma forma como eu não fico dizendo para todo mundo como eu penso, como eu rezo, como eu acredito que as coisas têm que ser, eu acho que nós temos que tolerar isso e fazer um trabalho junto aos nossos servidores, junto ao nosso ambiente de trabalho, para que as pessoas não se sintam constrangidas por usar uma roupa, um adereço que pertença a alguma religião, ou manifestar a sua liberdade de pensamento. Eu estou aberta para o debate, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com vocês aqui. Um panorama bastante completo em que se inseriu a Resolução 440 do Conselho Nacional de Justiça. Eu tenho uma pergunta do público que eu vou, então, dirigir a Vossa Excelência. Veio essa pergunta. A Resolução 7/2023 do Conselho Federal de Psicologia proibiu que o trabalho dos psicólogos esteja vinculado a qualquer vertente religiosa. Essa medida não vai de encontro ao princípio constitucional da liberdade religiosa, que Vossa Excelência nos diz sobre essa questão. Boa tarde a todas e todos. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês nesse evento da Abrame. Agradeço ao desembargador Noeval pelo gentil convite que me fez para acompanhar o evento. Mas há poucas horas, segundo ele, a espiritualidade me pregou essa peça que me colocou sentado aqui na mesa. Eu queria ouvir a desembargadora Clarice e minha colega Salise Santos Chotene, que é meu paradigma no CNJ, é uma das mais brilhantes desembargadoras desse país, cuja honra eu tenho de estar com ela no Conselho Nacional de Justiça e aprendendo todas as semanas. E a desembargadora Clarice foi um reencontro também no Tribunal de Justiça de Cuiabá, quando eu me aproximava do tribunal para a divulgação da justiça restaurativa no Brasil, como uma alternativa à nossa justiça, como uma solução pela cultura de paz para que nós possamos ter novos caminhos. Aliás, são os caminhos que nós estamos tentando trilhar agora no Conselho Nacional de Justiça. Fomos muito inspirados pela ministra Rosa nessa caminhada e estamos tentando abrir novas portas para o novo tempo, com a nova justiça, uma justiça humanizada em que o juiz efetivamente consiga
se indignar quando passa na rua e vê uma criança, uma família em estado de pobreza, quando perceba a situação do sistema prisional de absoluta miséria e de indignidade, quando se incomoda com a discriminação de gênero, com a discriminação de orientação, com a discriminação religiosa e também, sobretudo, com a discriminação de raça. E aqui nós chegamos na pergunta que a desembargadora Clarice trouxe. Na verdade, essa pergunta envolve uma matéria que está em julgamento no Conselho Nacional de Justiça, que deverá ser posta em sessão na terça-feira. É um conflito entre a cultura da... Como é que eu poderia dizer? De uma alternativa à justiça, que é a justiça sistêmica, e também a ideia da psicologia com relação ao tratamento de algumas questões. Eu acho que a solução do Tribunal, do Conselho Nacional de Justiça, não é de ingressar na seara de julgar o que pensam os psicólogos ou o que nós achamos sobre a vedação de uma prática na justiça. E era até uma posição que eu queria abordar depois, quando eu tivesse oportunidade de falar. Eu acho que o nosso papel no Conselho Nacional de Justiça, e eu mesmo aqui me penitencio, porque, em princípio, eu tive uma certa até dúvida quanto às constelações, mas depois fui convencido, conversei muito com a Salise e outros colegas, de que nós precisávamos avançar, da mesma maneira como eu pensava da justiça restaurativa, e, por ela, eu fui restaurado, transformado e descobri uma nova justiça que eu tenho praticado em todo o país, em todos os lugares. Então, aqui eu não vou dizer que os psicólogos têm razão ou não têm razão. Eu vou dizer o que nós devemos pensar em relação a isso. Se for uma prática controlada, uma prática que nós possamos ter uma possibilidade de crescimento, de nova abordagem com a sociedade, e traga resultados, empiricamente nós tenhamos resultados práticos importantes, eu acho que nós devemos continuar explorando essa prática com limitadores, em que nós possamos também afastar qualquer desvio, como na justiça restaurativa nós temos uma preocupação qualitativa para que não haja uma expansão indevida com pessoas mal formadas e que venham a praticar de forma indevida a própria justiça restaurativa e seus princípios. Então, a perspectiva, claro, nós vamos participar do julgamento, eu não quero antecipar, mas eu acho que a visão do Conselho é uma visão de que nós tenhamos que abrir janelas para novos olhares, mas janelas abertas com cuidado e com a perspectiva de já no futuro, quem sabe, também, de uma forma mais analítica, criarmos um regramento que possa vir criar uma parametrização que possa trabalhar esse tema. Então, eu acho que a nossa vida de juiz ela é formatada pelo debate, pelas discussões e pelos conflitos. Qualquer medida que nós formos adotar na justiça, haverá sempre uma impugnação, uma contestação, uma manifestação. E é esse debate que leva à construção. E isso, se me permite agora uma breve referência, porque a conselheira Salise já esgotou todo o tema que nós iríamos tratar, e como eu cheguei de última hora, eu queria lembrar apenas algumas pequenas coisas. A Constituição brasileira, em todas as suas edições, ela ressalvou a liberdade religiosa e de crença. Só que antes da Constituição de 88, ela trazia ainda um arremate final, desde que não houvesse infringência à ordem pública ou aos bons costumes. Mais ou menos nesses termos, não sei se literalmente seriam eles. Isso fazia com que, por exemplo, algumas religiões de matriz africana, o próprio espiritismo, ele fosse objeto de muito preconceito e discriminação, com autorização legal, com autorização constitucional.
E esse implemento da Constituição era feito por uma norma infraconstitucional, que ficava ao sabor do governante, que ficava ao sabor daquele que conduzia o nosso país, ou daqueles que conduziam no parlamento o nosso país. Isso faz com que houvesse uma apropriação da cultura legislativa ou da cultura executiva, com execução pelo judiciário, de uma inserção da religião nas nossas vidas, segundo uma religião predominante, ou segundo a religião daqueles que eram os governantes do país. Com a Constituição de 88, nós tivemos um divisor de águas extraordinário, porque ele afastou a ordem pública e os bons costumes e assegurou a liberdade de religião e de crença. Quando ele assegura a liberdade de religião e de crença, o que nós fizemos com essa liberdade ao longo desses anos no Poder Judiciário? Me parece que não muita coisa. Tanto que foi preciso uma resolução do Conselho Nacional de Justiça para normatizar a concretização de uma liberdade constitucional que não demandaria mais nada do Poder Judiciário. Demandaria muito de nós, juízes. Sobretudo porque nós, juízes, precisamos dizer para a sociedade que aqueles direitos fundamentais, eles realmente se concretizam e que nós somos o exemplo da concretização deles. Porque quantos direitos a Constituição assegura e que nós, juízes, estamos fechando os olhos aos valores constitucionais? E me perdoem aqui o desabafo, depois de 2 anos de Conselho Nacional de Justiça. Que preocupação material é essa da magistratura? O tempo todo preocupada com remuneração, subsídios, isso, aquilo outro. Enquanto que a nossa sociedade, e sobretudo aqueles que precisam da justiça, os vulneráveis, os pobres, aqueles que estão relegados do sistema judiciário, parece que nós vivemos na justiça de um período aristotélico, ou seja, era daquela minoria que podia fazer jus à justiça, à democracia. Enquanto que nós estamos assistindo o país devastado pela pobreza e a violência, e nós não nos ocupamos de ter consciência desses direitos. O que eu falo de todos eles, porque o direito à liberdade de crença e de religião está envolvido com uma série de coisas. Eu não consigo ver, por exemplo, as religiões de matriz africana destacadas da prática racial. Eu não consigo. Como também destacada da questão do locus da terra. Onde há um grupamento quilombola, há um conflito fundiário. E, por sua vez, a religião deles está encapsulada naquela área, porque eles não podem sair disso, porque eles são quilombolas, porque eles já estão com conflito fundiário, porque eles não podem praticar a religião dele fora daquele lugar. E nós, nos nossos olhos, estamos voltados para quem? Para que justiça? Justiça para quem? Liberdade para quem? Porque o pressuposto maior da liberdade, né, que os direitos individuais são direitos fundamentais, que é a garantia de independência dos indivíduos. Né, independência, de autonomia, são direitos que asseguram a integridade da personalidade do ser humano, da moral, da integridade. Mas para quem? Além de nós, além da classe mais favorecida da sociedade brasileira. Então, eu sempre me pergunto, Salise, você sabe disso, a nossa justiça serve a quem? Essa é a grande pergunta que nós, juízes, vamos fazer. E isso vem na contramão também do que nós temos que pensar por uma perspectiva subjetiva de uma das 3 dimensões que foram colocadas pela conselheira Salise, que é a perspectiva do julgador na hora de julgar. Eu acho que a perspectiva com a sociedade, a perspectiva institucional,
elas são muito bem administradas por nós a partir da Resolução 440. Ela traz todas as diretrizes possíveis para que nós possamos bem desempenhar, inclusive concurso de formação da INFAM e da ENAMAT. Agora, e a do juiz? E quando o juiz está diante de uma criminalização pelo aborto? Aonde entra a religião? Ou aonde não entra a religião? E a gente tem um certo receio de debater questões importantes para a nossa vida como juiz. Qual seria, hermeneuticamente, o nosso método de trabalho quando nós tivéssemos que apreciar uma questão dessa natureza? A própria discussão do aborto no Supremo Tribunal Federal, nós não podemos ter medo de discutir, porque isso implica também os parâmetros pelos quais nós devemos nos portar nos nossos julgamentos. Quando eu vou vivenciar um julgamento como foi de CNJ, exteriorizado pela conselheira Salise, de que o juiz precisava, do dia do Yom Kippur, se eu não tenho dentro de mim a ideia de liberdade, qual era a conclusão? Me permitam dizer assim, não, tem a produtividade do tribunal, isso é institucional, ele sabe disso, vai trabalhar. Quando eu falo em liberdade de expressão, de religião, eu falo em igualdade. A igualdade é o elemento democrático fundamental que expressa a liberdade. Eu não tenho liberdade sem igualdade. Eu preciso da igualdade nas suas dimensões para que eu possa falar em liberdade. E quando o juiz, então, se defronta com questões dessa magnitude, ele está analisando todo um contexto de normas constitucionais, valores constitucionais, porque liberdade e equidade não são princípios, são valores da Constituição. Eles nos servem como vetores de aplicação. E aí nós nos perguntamos, qual o caminho? E nós, juízes, e aqui eu quero acentuar, me perdoe se eu sair um pouquinho, mas eu queria uma abordagem diferente, um pouco mais reflexiva, porque depois do que a conselheira Salise trouxe, eu não teria, e o meu já era um improviso de natureza. E quem somos nós, os juízes, que estamos julgando as liberdades? Quais são as nossas orientações e valores? Como nós nos portamos em questões graves que envolvam a liberdade religiosa ou outras liberdades? Então, quando nós estamos pensando nesses temas que são relevantes e importantes, que dia a dia vão acontecer, na Justiça do Trabalho eu poderia dizer que é quase diário. É o empregado a empregada que usou o véu, a empregada que estava com turbante, a empregada que estava com colares. Todos eles são objetos de reclamação, porque todos são discriminados. E são discriminados pelos tribunais quando entram na porta. Se tiverem vestido com as suas vestes, por exemplo, de matriz africana, provavelmente serão barrados na porta do tribunal. Mas essa é até fácil de resolver. Essa é até fácil. A difícil é nossa, que diz respeito a nós, quando nós formos julgar. Quando nós nos defrontarmos com temas de impacto constitucional e impacto na vida de todas, mas que for arraigado de maneira diferente nas religiões, o que nós vamos fazer? Qual é o preparo do juiz para enfrentar essa liberdade religiosa? Num julgamento, por exemplo, que diga respeito ao aborto. E eu aqui não quero polemizar, eu quero dizer que a gente tem que dizer essas questões. Então, isso a sociedade não compreende, porque a sociedade vai julgar segundo as suas religiões, segundo as suas convicções de valores, mas não vai julgar segundo a Constituição. E a Constituição é um pacto de todos nós, é um pacto social, é um grande contrato. E nós, juízes, temos que ter o cuidado de saber que no nosso mistério é a Constituição que vai nos dar o caminho entre os seus valores, seus objetivos, sua interpretação sistemática e seu resultado para a sociedade brasileira, no nosso caso.
Mas eu acho que antes disso, nós precisamos internamente pensar o que nós fazemos com as liberdades, as nossas liberdades, para que nós possamos, de fato, assegurar a liberdade das outras pessoas, sem que haja uma inserção nas nossas decisões da liberdade ou das crenças ou das religiões ou das opiniões de outras pessoas. Nenhuma decisão nossa jamais irá convencer a sociedade, mas a nossa decisão, ao fim e ao cabo, deverá sempre estar em conformidade com a Constituição Federal e com o seu viés de laicidade. E isso é difícil a gente falar, talvez, no encontro que traga um viés religioso nosso. E eu falo com muita tranquilidade, porque todos sabem qual é a minha profissão de fé hoje. Todos sabem o caminho que eu trilho. Porque eu fui formado na religião católica. E era um católico praticante. Depois me encontrei, por uma razão, com a mediunidade muito forte e acabei me encontrando com a doutrina espírita. E a partir dela eu segui o meu caminho, sabendo sempre que cada passo que eu dou é uma tentativa de crescimento, de evolução, de tudo aquilo que talvez eu traga do passado, que me colocou nessa função e nessa posição. Então, que nós tenhamos sempre o cuidado de sabermos as estradas que nós tomamos e de sabermos que nós temos, primeiro, a consciência de tentar colocar os nossos olhos por uma justiça humanizada, para sabermos para quem a justiça serve, quem precisa da justiça. E, sobretudo, por uma perspectiva agora, e finalmente por esse aspecto religioso, como magistrados, temos a certeza de que o Estado é laico. E para assegurar a liberdade, nós temos que dizer para todos que o Estado é laico, no exercício da nossa função. Muito obrigado. Obrigada por essa lição de vida tão tocante, ministro. E eu estava aqui me lembrando o quanto a Abrame é importante no cenário brasileiro para nós, magistrados e espíritas. Há 24 anos, quando começamos os primeiros encontros, nós debatíamos se era conveniente nos declararmos juízes espíritas. Tal era a pressão e o tamanho do preconceito. Eu me lembro claramente que um dos temas mais acirrados de discussão no Congresso de Minas Gerais foi exatamente isso. A maioria dos colegas não se sentiam incentivados, confortáveis, para se declarar como espíritas. E hoje nós temos orgulho, satisfação, alegria de termos essa possibilidade de sermos conhecidos como magistrados e espíritas, ou espíritas magistrados, como queiram. Então, nós evoluímos muito, mas ainda temos muito a vencer em termos de preconceito quando se trata de tolerância religiosa. Eu mesma, conselheira, passei por uma experiência quando eu estava aspirando ao desembargo. E tive como resposta de um pedido de voto, que lá no meu tribunal não é só jurisprudência, é súmula vinculante, segundo um dos membros. Então, aquela peregrinação de pedir o voto, eu ouvi de um membro, de uma pessoa que era membro na época, hoje já é aposentado, de que não se sentia inclinado a votar em mim, apesar de reconhecer todos os meus predicados formais e
objetivos por eu ser uma pessoa que professava a religião do bate-pé. Então, não era nem espiritismo, era da religião do bate-pé. Então, além da intolerância explícita, ainda uma carga de preconceito contra as religiões de matriz africana sem precedentes. Então, são essas situações que nós também, enquanto magistrados espíritas, estamos sujeitos. Mas nem por isso recuamos em nenhum momento. Pelo contrário, eu tenho muita alegria de que todos me conheçam como espírita. E assim eu me professo em todas as situações que são convenientes alguém saber qual é a inclinação ou opção religiosa de cada um. Mas é realmente um cenário que ainda temos muito a demonstrar, principalmente como exemplos. E aí eu gostaria de saber da conselheira se ela já passou por alguma experiência ou qual é a sua visão desse lado do preconceito na magistratura enquanto espírita. Na verdade, não. Nunca passei. Porque, quando diretora do foro, promovi eventos dentro do tribunal, lá, emprestando auditório, evidentemente, não era nada oficial, mas também fiz, no Dia da Consciência Negra, eventos voltados para o povo de matriz africana, dentro do prédio do Judiciário. Então, com isso, quero dizer, é um espaço público que pode ser ocupado por qualquer pessoa, por qualquer religião, por qualquer... Então, eu não tive. Eu sempre me digo que eu sou espírita, eu também tenho orgulho disso, eu nasci num lar católico, e com 13 anos, quando quiseram me levar para a Crisma, eu digo, não vou de jeito nenhum, não é o que eu quero, não é o que eu gosto, estou em busca de, e comecei a ler, e desde então eu sou espírita. Então, também, nunca, por incrível que pareça, isso nunca foi para mim, nunca passei por nenhuma situação constrangedora, nunca, mas já vi isso acontecer com colegas, já vi isso acontecer com servidores. Então, esse é um assunto assim que me toca muito de perto, porque eu já tive que intervir em determinadas situações para dizer que as pessoas não podem brincar com a religião dos outros. Então, assim, isso aconteceu em situações assim, até fora do Poder Judiciário, mas dentro do Poder Judiciário nunca senti, por incrível que pareça. Obrigado, desembargadora. A minha experiência pessoal com a doutrina espírita foi de um crescimento pessoal muito grande, crescimento da minha responsabilidade, crescimento no sentido de que qualquer coisa que demandasse na minha vida uma dificuldade, não, era fruto da minha culpa, da minha responsabilidade, e para o meu crescimento eu tenho que superar, para a minha evolução, eu tenho que aprender a lidar com essas situações, superar e fazer com que elas se tornem positivas na minha caminhada. Como eu venho de uma transição da religião católica para a doutrina espírita, e agora no Conselho Nacional de Justiça, eu tive a oportunidade de conviver diretamente com as religiões de matriz africana, em terreiros, em locais de quilombos, em outras circunstâncias. Isso me deu uma consciência muito maior da visão da liberdade de crença e de religião. E no meu aspecto pessoal, é sempre a perspectiva de que eu tenho que fazer o bem, o melhor. Eu tenho que olhar para as pessoas que precisam da justiça, as verdadeiras, porque no Evangelho isso já é claro, que os mais humildes é que estarão no reino dos céus, e acho que a justiça deve estar próxima também do reino dos céus. Não que ela vá fazê-lo, ou repeti-lo, ou chegar perto dele, mas eu acho que ela deve seguir pela mesma trilhagem, pelo mesmo caminho. Nós devemos colocar os nossos olhos
nas pessoas mais vulneráveis, naquelas que mais precisam. Nós precisamos humanizar a justiça. A justiça não pode ser uma justiça burocratizada atrás de telas de computadores, distante da sociedade. Tem que ser na sociedade, com a sociedade e para a sociedade. E a serviço da sociedade. Aí sim, o juiz espírita ele vai estar com a possibilidade de realmente transformar a vida de muitas pessoas que precisam da justiça, não aquelas que usam a justiça para os seus interesses econômicos, políticos ou jurídicos. Mas quem precisa da justiça não tem voz. Quem precisa da justiça não tem logos. Quem precisa da justiça não tem espaço. Somos nós, na nossa caminhada, sob a perspectiva de um juiz espírita, que eu hoje vejo a minha sociedade. Eu trabalho as minhas decisões, o meu encaminhamento, não por aplicação da religião na decisão judicial, mas pela visão da sociedade, por uma visão mais humanizada, por uma visão de humildade. Não é o cargo que nos faz. O que nos faz é exatamente o caminho que percorremos. E é por isso que eu acho que a doutrina me auxiliou muito nesse novo caminho. Ela fez um giro na minha visão, porque eu era um juiz, não digo um burocrata, eu era um técnico. Né? Procurava sempre estar próximo da sociedade, mas eu me humanizei muito a partir da leitura do Evangelho e dos caminhos da doutrina espírita. E hoje abro meu espaço para muito mais coisa, mas a evolução e o crescimento estão ali. É muito bom ouvi-lo. Vou dar, então, a palavra à desembargadora, à conselheira, para que faça suas considerações finais e sua despedida. Infelizmente. Não, eu gostaria de dizer que o CNJ tem sido acusado de um excesso de regulamentação nos últimos anos, resolução para isso, para aquilo, né? Vocês já devem ter ouvido isso, os juízes reclamam muito, mas por trás de cada resolução existem situações como essas. Então, eu não trouxe esses precedentes em vão. Foi para mostrar para vocês assim que esses precedentes existem em quantidade dentro do Poder Judiciário. E nós temos obrigação de fazer valer a Constituição Federal. Então, muitas vezes o CNJ usa a resolução para dizer temos uma política institucional. A alta cúpula do Poder Judiciário está preocupada com esse tema. E a tolerância religiosa passou a ser um desses temas. Então, foi preciso mais essa resolução. Né? Então, eu sei que é um excesso de muitos atos normativos, mas cada ato normativo desse traz consigo uma política inteira que tem que ser acompanhada, que se abre um processo de acompanhamento dessa resolução, para saber o que cada tribunal está fazendo, qual foi a campanha que já se fez em cada tribunal, quem é que tem cartilha, quem fez exposição, quem fez seminário, então tudo isso nós estamos acompanhando com estatísticas, e por isso, então, é importante disseminar esse conhecimento. Nós, nas nossas escolas de magistratura, também trazemos essa pauta para preparar o nosso público interno, para preparar os nossos servidores, servidoras, para receber melhor as pessoas que chegam ao Poder Judiciário. Então, eu agradeço o espaço, eu agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre essa resolução e fico aqui à disposição para qualquer dúvida ou para auxiliar qualquer coisa que queiram. Enquanto estivermos, já estamos na nossa reta final, terminamos nosso mandato juntos agora em dezembro, e foi um período riquíssimo esse que vivemos lá, e muitas dessas intolerâncias nós acabamos enfrentando nos julgados, né? Juízes que acabaram sendo punidos por excessos do uso das redes sociais, por excesso de manifestações político-partidárias, por vários excessos. Então, o excesso sempre é algo perigoso. Né? E nós estamos falando aqui de tolerância, nós temos que pensar nisso. Né? À medida em que nós podemos expressar as nossas opiniões e fazer o controle da liberdade de expressão dos outros. Então, muito obrigada, desembargadora Clarice, pela oportunidade. Nós é que agradecemos pela sua disponibilidade e pelo carinho com que aqueceu ao convite da Abrame. Ficamos muito felizes com a sua presença. E agora o senhor também vai ter o seu tempo para se despedir, para fazer suas considerações, seu fechamento, deixar sua mensagem, que tenho certeza que vai ser muito rica. Não, eu vou poupá-los, porque eu acho que eu já falei muito para quem foi convidado agora no final da manhã. Eu só quero agradecer muito a companhia de vocês,
quero dizer que é uma honra muito grande poder estar aqui ao lado da desembargadora Clarice, que eu reencontrei na minha caminhada, e da minha amiga também, que eu reencontrei, Salise Seixoteiro, minha companheira de bancada. E dizer a vocês que o trabalho da Abrame eu já o conhecia, não tive a oportunidade de me aproximar, mas nada acontece por acaso, né, desembargador Noeval? E espero ter trazido, de alguma forma, uma reflexão daquilo que eu pude discorrer sobre essa questão tão relevante que é a liberdade de religião, de crença, e dizer a todos que eu não tenho dificuldade de professar que eu sou espírita. Eu, ao contrário, eu tenho muita alegria em fazê-lo. E eu vejo que hoje eu superei a questão do preconceito. Hoje eles já ficam falando assim, ele conversa com os espíritos? Mas muito obrigado a todos vocês, foi uma alegria estar aqui e espero que muitos e muitos encontros da Abrame possam ocorrer ainda, que a gente possa ter muita troca de informações que nos auxiliam na nossa caminhada. Muito obrigado. Obrigada, ministro. Obrigada, conselheira. E nós estamos fechando este nosso painel com uma reflexão. Em que ponto da minha vida a resolução 440 impactou? Ela tem alguma relevância no meu modo de olhar, trabalhar, seja com relação aos meus subordinados, aos meus colaboradores, aos meus superiores, em todo e qualquer aspecto. Porque, para minha surpresa, eu, quando estava refletindo sobre o tema que abordaríamos, eu me lembrei de muitas passagens em que não foi muito confortável me deparar com críticas muito ácidas, ou às vezes até veladas, em razão de divergências de ponto de vista religioso. Eu tenho até um colega no Tribunal de Mato Grosso que ele é agnóstico, ele se professa agnóstico. E é uma constante ele querer extrair de mim uma atitude de tentar convencê-lo de que a minha religião é a correta, de que Deus existe. E eu sempre digo para ele, meu amigo, você está falando com a pessoa errada. Quem tem que ir em busca disso é você. Eu não tenho papel nenhum de convencê-lo. Então, se a minha vivência não te convenceu até hoje, não são minhas palavras que vão fazê-lo. Então, continua com a sua visão de mundo, eu continuo com a minha e continuamos amigos e amando você do mesmo jeito. Mas ele insiste nessa perspectiva. E isso é natural, a gente se encontrar e se deparar com situações dessa natureza. O tema é deveras instigante e eu espero que alguma pulguinha atrás da orelha tenha ficado aí para que nós continuemos refletindo e procurando onde que ainda estão escondidinhos, às vezes, o preconceito e a dificuldade de tolerar ou pelo menos de ter um parâmetro mais claro dessa tolerância. Muito obrigada a todos.